E a partir de agora, a CBN mergulha nos bastidores de uma investigação jornalística que resultou no livro-reportagem A Casa, a história de uma seita de João de Deus, que retrata a trajetória do líder espiritual que durante décadas atraiu milhares de pessoas em busca de cura para a Badiânia, no interior de Goiás, e viu seu império começar a ruir em 2018, após uma série de denúncias de abusos cometidos contra mulheres de várias partes do mundo durante décadas de atendimento. Para falar sobre essa obra, a gente conversa agora ao vivo aqui no CBN Noite Total com o autor do livro, da editora Todavia, o jornalista Chico Felitti. Chico, boa noite, muito obrigado por atender a CBN. Boa noite, Júlio, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso, Chico. Primeiramente, para o ouvinte que nos acompanha, gostaria que você fizesse um resumo sobre o que ele vai encontrar nesse livro-reportagem A Casa, a história da seita de João de Deus. Claro, faço um resumo, sim. A Casa, a história da seita de João de Deus, narra os 40 anos em que o João Teixeira, mais conhecido como João de Deus, mas eu prefiro chamar de João Teixeira, criou um ciclo ecumênico nessa cidade de Abadiânia, onde ele não morava, e lá se tornou um dos líderes místicos mais famosos do mundo. Então foram 40 anos desde ele começar a atender gente muito pobre da vizinhança, até ele terminar atendendo a Oprah Winfrey, enfim, celebridades internacionais de calibre mundial mesmo, e ganhar milhões de reais e milhões de dólares com isso. E essa história envolve muito crime, tem muitas passagens que nunca tinham sido narradas, muitos crimes que nunca tinham sido narrados, inclusive crimes que ele cometeu fora do Brasil, que até agora eram inéditos, mas também envolve muito a sociedade que criou esse monstro, que criou esse criminoso. Chico, a ideia de escrever o livro, ela já era uma realidade quando você iniciou as apurações, ou ela veio justamente durante esse trabalho de investigação, quando você percebeu que você trabalhava ali com uma matéria-prima muito maior? Todavia, a editora me convidou para fazer um livro sobre João Teixeira. Eu inicialmente não queria muito, porque eu prefiro escrever sobre pessoas que eu admiro e não era muito o caso. Mas aí eu fui para Badiânia para saber se tinha algum recorte que daria um bom livro, na minha opinião. E chegando lá e conhecendo o bairro do Lindo Horizonte, que era o bairro que foi erguido ao redor do João Teixeira, era um bairro que não tinha nada antes, até a década de 70 era um pedaço do cerrado completamente abandonado. Conhecendo esse bairro que hoje em dia é um lugar super cosmopolita, com 100 hotéis, com gringos, com gente do mundo inteiro, quando eu cheguei lá eu me dei conta que a história era da cidade para mim. O livro ia ser a história da cidade, não a história do homem. Então não seria uma biografia do João Teixeira, seria uma explicação de como essa seita tinha nascido, crescido e dominado tanto do mundo místico. Chico, no livro você disse que foi a apuração mais difícil da sua carreira de 17 anos como jornalista. Sim. Por quê? O que você encontrou de tão difícil nesse seu trabalho lá em Abadiânia? Sem dúvida nenhuma, foi a mais pedregosa. E eram muitas as dificuldades. Primeiro, o medo. É uma cidade que vive com medo, né? É uma cidade de 20 mil habitantes no interior de Goiás, que dependia financeiramente dessa figura, do João Teixeira, né? Desse líder místico. E muita gente da cidade sabia que havia coisa de errado ali dentro, sabia que haviam crimes ligados à casa. Não era um segredo muito bem guardado, tanto que 3 pessoas foram mortas a tiro dentro da casa nesse correr de 40 anos de existência. Um avião explodiu, o João Teixeira foi preso por tráfico de material radioativo. Tinha muitos indícios e regionalmente era muito conhecido. Assim, até os crimes de cunho sexual já eram conhecidos. As pessoas já falavam sobre, já se preveniam. Eu conheci uma mãe que evitou que uma filha fosse fazer uma entrevista com o João Teixeira às 10 horas da noite, como ele havia pedido. Ela disse para essa filha adolescente, jovem, adulta, se você for, você sabe o que vai acontecer com você. Então, uma das minhas maiores dificuldades, um dos maiores percalços, era fazer com que a cidade se abrisse, né? Uma cidade que estava traumatizada, o turismo lá caiu absurdamente, praticamente acabou de um dia para o outro, depois da denúncia do João Teixeira. Então, era uma cidade que era avessa à imprensa, ainda é bastante refratária à imprensa, e está numa situação muito ruim, né? As pessoas estão desempregadas, está com um fluxo migratório muito grande, está todo mundo indo embora para Brasília. Então,
acho que tinha essa dificuldade prática de entrevistar os abadias